A decisão do ministro do Turismo, Celso Sabino, de permanecer no governo Luiz Inácio Lula da Silva mesmo diante de um processo de expulsão aberto pela União Brasil, é mais do que um simples gesto de desafio a uma decisão partidária. Ela sintetiza com clareza um dos traços mais persistentes da política brasileira: a supremacia do cálculo pessoal e da sobrevivência eleitoral sobre a disciplina interna dos partidos. Ao optar por seguir no cargo, mesmo após a Executiva Nacional da sigla determinar o desembarque de todos os filiados do governo federal, Sabino expõe a fragilidade das legendas diante de figuras que acumulam capital político e institucional relevante. Seu movimento não é apenas resistência. É uma estratégia bem definida com vistas ao futuro político e à disputa pelo Senado em 2026. Desde 18 de setembro, quando o União Brasil ordenou que todos os seus integrantes entregassem os cargos no Executivo em até 24 horas, Sabino adotou uma postura marcada por hesitação calculada. Chegou a redigir uma carta de renúncia, mas atendeu ao pedido do próprio presidente Lula para permanecer no ministério, ao menos até a realização da COP30, que ocorrerá em Belém. A permanência prolongada do ministro gerou incômodo e levou a cúpula partidária a abrir um processo disciplinar contra ele. O relator do caso, deputado Fábio Chiochet, já anunciou que apresentará parecer nos próximos dias e espera que Sabino siga a orientação do partido. O que parece um impasse institucional, porém, esconde um jogo político muito mais complexo. Nos bastidores, a leitura predominante é que Sabino está de olho em 2026. Pré-candidato ao Senado pelo Pará, ele sabe que precisa manter projeção e visibilidade até lá. A COP30 e o Círio de Nazaré, o maior evento religioso do Estado. São duas oportunidades estratégicas para se apresentar como figura central na política paraense. Deixar o ministério neste momento significaria abrir mão de uma vitrine nacional e internacional em um momento decisivo para sua construção política. A disputa no Estado tende a ser acirrada. O governador Hélder Barbalho desponta como favorito a uma das vagas, enquanto a segunda deve ser disputada por Sabino e Chicão, presidente da Assembleia Legislativa. A permanência no cargo permite ao ministro associar sua imagem a eventos de relevância global e local, o que pode se traduzir em votos e capital político. Para o União Brasil, essa postura representa um desafio direto à sua autoridade. Dirigentes da legenda afirmam que a insistência de Sabino em permanecer no governo fragiliza a Executiva Nacional e abre um precedente perigoso. Se um ministro ignora as decisões partidárias sem consequências, outros podem fazer o mesmo. Um aliado do presidente do partido, Antônio Rueda, afirmou sob reserva que a decisão de deixar o governo foi clara e que descumpri-la mina a unidade interna. Essa tensão revela uma crise estrutural dos partidos no Brasil. A dificuldade em impor disciplina e a constante erosão da autoridade das legendas diante de lideranças individuais mostram que, muitas vezes, os partidos funcionam mais como instrumentos eleitorais do que como organizações coesas com projetos ideológicos consistentes. Sabino, por sua vez, tem investido em um discurso de fidelidade ao governo e de compromisso com seu Estado. Em evento recente ao lado de Lula em Belém, afirmou que nada, nem partido, nem cargo, nem ambição pessoal, o afastaria do povo do Pará. A frase, cuidadosamente construída, cumpre dois objetivos políticos. Primeiro, sinaliza lealdade ao presidente e ao projeto governista, buscando reforçar a confiança do Planalto em sua permanência. Segundo, transforma o conflito com seu partido em uma narrativa de compromisso com causas maiores, apresentando-se como alguém disposto a enfrentar a máquina partidária em nome do interesse coletivo. É um movimento retórico inteligente que pode lhe render simpatia junto ao eleitorado e isolar a direção partidária como intransigente. E distante da realidade local, o caso vai além de uma disputa entre governo e partido. Ele ilustra a lógica predominante na política brasileira contemporânea, em que figuras com poder institucional e eleitoral conseguem tensionar e até dobrar as estruturas partidárias.
A permanência de Sabino também interessa ao governo Lula, que vê no ministro um aliado importante na organização da COP30 e no fortalecimento da agenda ambiental e climática no Pará. Para o Planalto, substituir o ministro agora significaria correr riscos políticos e operacionais em um evento que é prioridade estratégica. Sabino sabe disso e usa essa necessidade como um instrumento de barganha para manter-se no cargo e ampliar seu valor político. Ao olhar para essa situação de forma mais ampla, percebo que ela também expõe um problema estrutural de longa data: a dificuldade dos partidos em lidar com lideranças que ultrapassam seus limites institucionais. O sistema político brasileiro é marcado por um personalismo profundo, em que nomes fortes muitas vezes se sobrepõem às siglas e às decisões coletivas. A história recente está repleta de exemplos de figuras que desafiaram suas legendas e, mesmo assim, seguiram carreiras bem-sucedidas, algumas até fortalecidas após o rompimento. Sabino parece apostar nesse mesmo caminho. Se for expulso, pode se reposicionar, buscar novas alianças e até se apresentar como vítima de perseguição partidária, narrativa que costuma ter apelo eleitoral. A crise também levanta questionamentos sobre o papel dos partidos no processo democrático. Se as decisões internas não são respeitadas por seus membros mais influentes, qual é o alcance real da autoridade partidária? Até que ponto as legendas têm capacidade de moldar e orientar a atuação política de seus filiados? O caso Sabino sugere que essa capacidade é limitada e que, no Brasil, o peso da posição ocupada e da visibilidade pública muitas vezes supera o da filiação partidária. Isso explica por que figuras como ministros e governadores frequentemente desafiam decisões sem grandes consequências. Por fim, é inegável que Sabino está jogando um jogo de alto risco. Ao desafiar seu partido e apostar na proximidade com Lula, ele se coloca em rota de colisão com a direção da legenda, o que pode custar-lhe a filiação e o apoio partidário nas próximas eleições. No entanto, ao mesmo tempo, mantém e até amplia sua relevância política, posicionando-se como peça-chave tanto no governo federal quanto na política do Pará. É uma aposta que pode render frutos significativos ou encerrar sua carreira em um impasse. O resultado dependerá não apenas de sua habilidade política, mas também de como o União Brasil reagirá e de como o eleitorado interpretará seu gesto. O episódio de Celso Sabino, portanto, é um retrato fiel das complexidades da política brasileira contemporânea. Ele mostra como a ambição individual pode tensionar e até superar as estruturas partidárias, como os eventos estratégicos se transformam em trampolins eleitorais, e como a lógica da sobrevivência pessoal continua sendo a força motriz do comportamento político. Mais do que um conflito entre ministro e partido, trata-se de um capítulo que revela as fragilidades institucionais do sistema e antecipa os embates que marcarão o caminho até 2026. Sabino pode perder o apoio de sua legenda, mas se conseguir transformar essa crise em narrativa de força e independência, poderá sair dela mais forte do que entrou.